Olá, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o aspecto do zinco, tá? E como ele é encontrado na natureza, a absorção do zinco pelo, pelo ser humano e os efeitos do zinco no nosso organismo. O que me levou à preparação dessa apresentação é para tornar isso público, né? Fazer a abordagem que auxilie a todas as pessoas de um modo geral. Então, vamos lá. O zinco, basicamente, para todos que estudaram a oitava série e até primeiro colegial e todos que estudaram, ele está na posição número 30 na tabela periódica, tá? E este elemento, ele é um metal de transição, ele está lá no local na posição 30, ele está na família 2B, tem massa atômica de 65,4, é um sólido, a cor dele é prata, ele entra em ebulição a 970 graus Celsius, ele tem alta ionização, ou seja, ele consegue formar íons, ele tem alta eletroafinidade, então ele tem alta afinidade elétrica, ele é apesar de ser considerado um metal, ele tem um baixo caráter metálico e é o 23º elemento mais abundante, tá, no planeta. Onde que a gente encontra? Basicamente, eu encontro ele em fonte mineral, né, para uso, vamos dizer, industrial. Isso aí, basicamente, é lá na Europa, né, no continente europeu, que eles fazem a extração, e eu tenho ele em fontes alimentares. Então, em fontes minerais, ele está lá no minério de esfalerita, no smithsonita, na morfita ou no franklinita. Então, são as fontes minerais. Só que isso aí, basicamente, é extração industrial. E nos alimentos que nós ingerimos, as carnes, de um modo geral, têm um conteúdo adequado de zinco, as leguminosas, né, os legumes, os cereais de grão integral, as oleaginosas, que são essas castanhas, nozes, né, e derivados do leite. Então, essas são as fontes alimentares. De um modo geral, se pressupõe que todas as pessoas, independente do tipo, né, de dieta que realiza, ele promove a ingestão desses alimentos. Mas, tá, o que é importante é a gente caracterizar alguma coisa. A absorção do zinco, ela é dependente de algumas coisas positivas e coisas negativas. Por exemplo, se eu ingerir um alimento que tenha zinco com café, provavelmente a absorção do zinco vai estar prejudicada. Se eu ingerir zinco com farinha de trigo, a absorção vai estar prejudicada. Se eu comer muita casca, né, de alguns alimentos, tipo muito feijão, feijão tem muito fitato, então isso dificulta a absorção, tá? E por outro lado, se você fizer uma ingestão rica em gelatina, em carnes, tá? Em proteínas, vamos dizer assim, vitamina C, tá? Ou se você fornecer uma quantidade grande de zinco, né, sob aspecto alimentar, isso vai aumentar bastante a absorção do zinco. Como que é absorvido? Então, aqui é visando a todos nós, tá? Quem tem capacidade de entender e quem não tem capacidade, eu vou tentar demonstrar como que é feita a absorção. Então, lá no intestino delgado, né? Então, a gente se alimenta, o alimento desce o esôfago, estômago e cai no intestino delgado. O intestino delgado são 3 porções: o duodeno, o jejum e o ilho. Então, o zinco é absorvido ali, né, em nível de duodeno, de jejum e ilho.
Tá? Então, o que é importante a gente chamar a atenção? A forma de transporte é feita de duas maneiras diferentes, para dentro do sangue. Tá? Então, ele pode ser transportado por esse caminho, que existe uma proteína na célula, na parede do intestino, tá? Chamada de uma proteína intestinal que é rica em cisteína. Então, ela faz só o transporte. Então, ela pega o zinco de dentro do intestino e carrega o zinco para dentro, tá, do sangue, que nós chamamos de capilar. Capilar é um vaso muito pequenininho, tá, que está lá na rede intestinal. Então, esse zinco vai para dentro. E o outro mecanismo que tem é um mecanismo diferente, é um mecanismo de armazenamento. Então, o zinco que está chegando aqui, ele é combinado a essa proteína que a gente chama de tioneína. Então, o zinco se acopla e fica grudadinho lá na parede intestinal. Ele só vai ser liberado, tá, pela metalotionemia se ele tiver deficiência no sangue. Então, ele só libera por deficiência, tá? Enquanto o CRIP, o transporte dele é um transporte que a gente considera como sendo ativo. Então, ele transporta ativamente. Ele pega o zinco de dentro do intestino e joga para dentro do sangue. Isso é o CRIP. E a tioneína, ela acopla o zinco e guarda o zinco na parede. E só libera o zinco se necessário. E isso cai no capilar mesentérico. Aí, a hora que ele cai no capilar, normalmente o nosso organismo não deixa isso livre. Então, isso aí, basicamente, o que vai acontecer? Ele vai ser transportado. Então, ele vai, o fígado, né, vai captar ele, tá? Vai distribuir ele, tá? E ele vai ser excretado pelo rim, ou pela pele, ou pelo intestino. E assim, qual é a função? Então, assim, os estudiosos, cientistas, né, os laboratórios, eles estudam. Então, se você tiver olhar aqui e prestar um pouco atenção nesse quadro todo, que tem muita informação, existe o lado esquerdo seu, é tipo assim, concentração do GH. O que é GH? Ele interfere na concentração, é o hormônio do crescimento. Então, se eu tiver deficiência de zinco, eu posso ter problema de crescimento. O zinco, ele faz qualquer hormônio melhorar a interação com o receptor. Então, consequentemente, um hormônio da tireoide, por exemplo, ele só vai ter o efeito melhor se tiver zinco. Se tiver menos zinco, o efeito não vai ser bom. Ele consegue, cada célula, porque meu corpo é um conjunto de bilhões de células, ele estabiliza a membrana de cada celulinha do meu corpo. Ele atua nas reações químicas, tá, do nosso corpo, mais de 300 reações químicas. Ele ajuda no metabolismo de proteína, ele ajuda no metabolismo de carboidrato, que são os açúcares, vou dizer assim, no metabolismo de gordura, no metabolismo de DNA e RNA. E auxilia no controle da glicose. Então, ele mexe com o transportador de glicose. Então, esses são os efeitos gerais. Mas o que me interessa é porque toda fala assim, o pessoal está tomando zinco por causa de Covid. E aí, a hora que você vai para o lado de lá, o zinco ele tem um papel no sistema de defesa extremamente importante. Tá? Então, o papel que ele apresenta no sistema de defesa, né? Ele mexe com células de defesa, que é a célula T helper, os linfócitos, né, T citotóxicos, né, que destroem células. Ele mexe com resposta de defesa, que nós chamamos de hipersensibilidade retardada. Ele é um mecanismo que eu tenho no corpo. Ele prolifera linfócito T. Ele produz interleucina, que nada mais é um marcador de território, tá? Que ele tem que levar o leucócito,
que é o neutrófilo, o monócito, o macrófago nessa direção, tá? Ele regula a morte das células da medula, tá? E dos gânglios, né? Linfáticos que a gente tem. Ele induz os monócitos a produzirem interleucina 1, 6, e ele inibe a produção de alfa-TNF. Tá? Ele estimula, tá? A formação de um hormônio que eles chamam de timulina, ou timoestimulina, que matura, que amadurece, diferencia os linfócitos para trabalhar no sistema de defesa. Eles organizam, tá? A estruturação de formação do DNA e RNA, que são basicamente é o cérebro de cada célula, tá? Que faz com que uma célula funcione de forma adequada. E ele atua, tá? Sobre a enzima conversora da angiotensina, da ECA, né? Que tem alguma coisa a ver com COVID aí nessa história. Então, vamos lá. Então, o que tem de resposta geral quando eu tenho deficiência de zinco? Tá? Então, veja bem, a hora que você olha isso aqui, você vai ficando preocupado, quer dizer, se você tiver deficiência de zinco, você pode ficar careca, você pode ter diarreia, você pode ter dermatite, você pode ter o testículo, né? Pode ter hipodesenvolvimento, você pode diminuir o crescimento, você pode ter um distúrbio de comportamento, de memória, de aprendizado. Tá? Você tem déficit de cicatrização e as hemácias elas ficam mais frágeis. Isso é resposta geral. Tá? Mas assim, então, de repente, para o indivíduo, para o médico, uma deficiência de zinco, ela tem que ser investigada. De repente, eu estou tendo queda de cabelo, a queda de cabelo pode ser deficiência de zinco. De repente, eu estou tendo distúrbio de memória, pode ser deficiência de zinco. De repente, eu tenho distúrbio de crescimento, pode ser deficiência de zinco. Então, isso é papel da investigação de um paciente que apresenta uma determinada queixa. Então, vamos lá. Imunologicamente, no sistema de defesa. Tá? Então, tem algumas coisas que dá para relacionar. Parece que a deficiência de zinco ela faz você perder a capacidade, tá, de sentir o gosto das coisas, o olfato. Tá? Você tem a atrofia do timo. O timo é quem produz linfócito. Então, você vai atrofiar o timo, você não produz linfócito, consequentemente, o sistema de defesa seu vai ficar atrapalhado, ele vai ficar incapaz. Se eu não deixo formar linfócito, no sangue eu vou encontrar uma população de linfócito baixa, que nós chamamos de linfopenia. E aí, na medula, que é o local que eu formo as células sanguíneas, tá? Eu começo a perder as células T e B, que são os linfócitos T e B, que trabalham na resposta que nós chamamos de celular e resposta humoral. E tem apoptose. O que é apoptose? É morte precoce. Então, na hora que a gente tem esse olhar aqui, a gente fala, caramba, então se eu tiver uma deficiência de zinco, eu vou ter uma disfunção na resposta imunológica. Então, o ideal é que a quantidade de zinco, no mínimo, seja adequada para que eu tenha uma resposta imunológica adequada. E aí, assim, quando você tem alguma substância química que você ingerir, no mínimo você tem que saber se ela interage ou se ela dificulta, ela bloqueia, ela atrapalha, tá? Então, a levofloxacina, que é um antibiótico, que é frequentemente usado, a tetraciclina é outro antibiótico que a gente usa menos. Cobre não é de uso. Disulfiram, usado na psiquiatria. A cloroquina, usado na reumatologia, artrite reumatoide, em lúpus eritematoso, em osteoartrite. O etambutol, que é usado no tratamento de tuberculose.
A penicilamina já é uma substância quelante, é pouco usada, e o IDTA também, né? Mas, normalmente, assim, o médico ele tem o conhecimento, tá? De quando ele prescreve se eu vou dar zinco para alguém, normalmente, se eu estiver usando esse medicamento, eu tiro, né, do horário, então, 2 horas antes ou 6 horas depois do uso desse medicamento, primeiro para não interagir e dificultar, tá, o efeito desses medicamentos também. Então, é um cuidado que o médico tem que ter. A outra coisa que tem efeito colateral e adverso. Então, efeito colateral, quando você ingere zinco, pode ser que algumas pessoas tenham isso aqui, não significa, quando você lê efeito colateral, que todas as pessoas vão ter o efeito colateral ou reação adversa. Não. Algumas pessoas têm uma probabilidade de apresentar isso aqui. Então, quando você usar, de repente você pode ter sensação nauseante, você pode ter vômito, pode ter sensação de dor de estômago, né, que é a dor de epigastro, pode ter diarreia, pode ter moleza, pode ter canseira, pode. Não significa que as pessoas que vão utilizar o zinco vão apresentar tudo isso aí. Normalmente, o zinco, quem faz uso de polivitamínico com sais minerais já está fazendo a ingestão de zinco, né? E nós também podemos fazer uso apenas do zinco. Assim, a proposta terapêutica, tá, do zinco, basicamente, por que a gente se propõe a usar, ou que virou uma necessidade, que o zinco ficou uma substância forte no dia de hoje? É porque, comprovadamente, ele melhora a resposta de defesa de uma criança, de um adolescente, de uma mulher, de um adulto. Então, ele deixa o sistema de defesa melhor, tá? Mas não significa que ele destrói um vírus, Covid. Tá? Ele aumenta a capacidade de defesa do corpo. Tem um papel que a gente fala da angiotensina, tá? Que é lá no inibidor da ECA lá, que tem um receptor de SARS lá, tá? Mas não existe comprovação nenhuma, mas assim, no sistema imunológico, sim, ele promove todos esses efeitos aí relatados. Como que você pode, então, usar o zinco? Então, o zinco você vai encontrar comprimidos de zinco quilato, tá, de 50 miligramas por dia, tá? Ou você pode encontrar comprimidos de 10, de 20, tá? De 40 ou 60, ou até manipular o zinco elementar, de 10 a 20 miligramas. É evidente, a dose está dependente de quantos quilos de peso, né? Então, de um modo geral, um adulto, tá? O preconizado é em torno de 50 miligramas por dia. Uma criança, você vai ter que consultar o pediatra se você resolver dar, tá? Tem que oferecer durante o uso de zinco muito líquido. A dieta não deve ser uma dieta pesada, vamos dizer assim, né? Muito hipercalórica, hiperproteica, apesar da gente ter falado que aumenta a absorção, o uso de aminoácidos, o uso de proteína, né? Mas tem que fazer dieta leve. O álcool, ele basicamente aumenta a irritabilidade do zinco, tá? A alimentação deve ser com baixo teor de gordura, tá? E evitar muito tempero. Então, em consequência a isto aqui, tá? Então, de uma certa forma, o zinco auxilia na resposta imunológica. Ponto. Acabou. O zinco auxilia na resposta imunológica. Ponto. Então, pode ser, tá? Que então ele aumente a resistência de entrada, de invasão do vírus em questão, que é o Covid, mas isso vale para qualquer vírus, isso vale para qualquer bactéria. Eu estou falando do sistema de defesa.
tá? As referências, elas são N, então eu procurei algumas referências só. E, basicamente, eu gostaria, né, de agradecer, tá, a todas as pessoas. Eu sou docente da FAMEMA, da disciplina de reumatologia, e meu nome é Machado. Eu acho que valeu, pelo menos para mostrar para muitas pessoas, tá, o efeito do nosso amigo, tá, zinco. Muito obrigado.